Boa noite, Angola. Vamos conhecer os assuntos para hoje. Cólera no país. Mais 10 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. 343 novas infecções foram registradas. Promoção de saúde. Feira beneficiou no município de Samba mais de 1000 pessoas com vários serviços. Solidariedade, Centro de Acolhimento LBTL, beneficiou neste sábado de bens diversos. Fórum Parlamentar da região dos Grandes Lagos, Luanda acolhe, a partir da manhã, a 15ª Assembleia Plenária. Fora de portas, Vladimir Putin declarou tréguas de Páscoa no conflito com a Ucrânia. Este é o Jornal, edição de 19 de abril de 2025. Bem-vindo à atualidade. Mais uma vez, boa noite, Angola. Começamos com a situação da cólera no país. Mais 10 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas, segundo o boletim informativo do Ministério da Saúde. 353 novas infecções foram notificadas no mesmo período. 12 das 17 províncias afetadas pelo surto registraram novas infecções, com a província de Benguela a reportar 186 casos, seguida do Kwanza Norte com 51, Luanda com 34, Malães com 27, Bengo 16, Kwanza Sul 12 e Colibengo 9, Huila 3, Namibe 2, Cubango, Cabinda e Uambo com um caso cada. Desde o início do surto, em janeiro, 498 pessoas perderam a vida. Continuamos ainda com a matéria de saúde. A Ministra da Saúde encontra-se na província de Benguela em visita de trabalho para constatar o trabalho que as autoridades locais têm feito para travar o crescente número de casos que a província tem vindo a registrar nos últimos tempos. Silvia Lutucuta visitou o município da Baía Farta, que lidera o número de casos de cólera a nível da província. Mais informações em direto com o nosso colega António Mateus. António Mateus, boa noite. É consigo. É verdade, boa noite para si e para os telespectadores da TV Girassol. Respondemos a partir da província de Benguela, onde se encontra a ministra Silvia Lutucuta em visita de trabalho. A ministra chegou esta manhã e já reuniu logo nas primeiras horas com uma equipa onde integrou o governo provincial de Benguela a olhar pelos últimos casos que a província de Benguela tem vindo a registrar no que a cólera diz respeito. O primeiro encontro que a ministra manteve com uma vasta comitiva, tal como já disse, foi nesta manhã aqui na administração municipal de Benguela, onde nos encontramos, e falou do ponto de situação e também dos objetivos da sua visita a esta província. Vamos acompanhar extratos da entrevista da ministra Silvia Lutucuta, que se deu à imprensa. Nós viemos a Benguela no âmbito das atribuições da Comissão Multissetorial, trabalhar com a província para, em conjunto, fazermos uma reflexão profunda sobre a situação epidemiológica da cólera nesta província, que é preocupante, e, em conjunto, discutirmos as medidas que têm que ser reforçadas, porque já estão a ser tomadas. A província tem estado a trabalhar numa estratégia comunitária, portanto, a peça fundamental é o senhor administrador e a sua equipa, e dizer que quando há emergências temos de trabalhar de forma multissetorial, mas também com uma verticalização das atribuições dos setores a todos os níveis. E é o que nós estamos aqui a fazer. Foram disponibilizados os recursos financeiros para a compra de produtos para o tratamento da água. Temos outras necessidades a nível das províncias. Estamos a mandar os planos para o Ministério das Finanças. O órgão central do Ministério da Saúde também tem as suas necessidades. Eu acho que aqui o mais importante é conseguirmos os meios, porque a saúde dos angolanos, como temos estado a dizer, não tem preço.
Este foi, de resto, os dados aqui apresentados pela Ministra da Saúde, Silvia Lutu Kuta, que se encontra aqui na província de Benguela até este exato momento. O último ponto da Ministra foi o Hospital Geral de Benguela. Nesta altura, dirige-se até o Hospital Municipal, onde também vai interagir, não é, com aquele hospital no que respeita a vários aspectos ligados da presença da Ministra aqui na província de Benguela, e promete trazer mais informações nos próximos serviços da rede Girassol para certamente os dados que se impõem a respeito da cólera aqui na província de Benguela, já que a província é tida como, nesta altura, o epicentro desta doença, deste surto. Daí a razão da presença da Ministra da Saúde, Silvia Lutu Kuta, para se inteirar de todo o trabalho que tem vindo a ser feito a nível local para estancar este grande surto melhor. Por agora ficam os abraços de Paula Cambonja nas imagens e António Mateus, com uma promessa de trazermos outras informações para o vasto público da Rede Girassol a respeito desta visita da Ministra Silvia Lutu Kuta à província de Benguela. Boa noite. Toda a equipa em Benguela, boa noite e obrigado por essa partilha. O município da Samba foi nesta sexta-feira palco de uma feira de saúde que beneficiou mais de 1000 pessoas, com serviços que variaram entre consultas de pediatria, rastreio do cancro da mama e da diabetes. O objetivo foi o de promover a saúde e bem-estar no mês dedicado à juventude. No intuito de se promover saúde e bem-estar nas comunidades e fomentar a qualidade de vida dos munícipes em todas as áreas, através da prevenção da saúde, a administração do município da Samba promoveu neste sábado uma feira da saúde sob o lema Samba Mais Saúde. Ouvidos pela Rede Girassol, os beneficiários afirmam que convivem com a doença há vários anos, mas afirmam que as condições financeiras não lhes permitia fazer a consulta. Por conta disso, agradecem a iniciativa. O atendimento gostei mesmo. Pela nossa saúde, gostei. Consulta da vista, consulta da atenção, da coluna também me dói. E eu sofro também de diabetes. Eu já ia em alguns hospitais, só que pronto, o problema que está comigo era preciso muito valor mesmo. É preciso muito valor. E atendendo dos valores que não temos, né? No hospital, normalmente fica muito cheio. Como vi também a publicidade na televisão, então decidi vir aqui fazer a consulta, porque também uma consulta grátis. Já tenho tido alguns sintomas, já desde pequena, mas por falta de dinheiro, então é por isso que vim fazer aqui a consulta. Segundo o diretor de saúde da Samba, a feira prevê atender mais de 1000 utentes nos mais variados serviços sanitários, com realce para o rastreio do cancro da mama e a diabetes. Temos consultas de medicina, consultas de pediatria, consulta pré-natal, puericultura, e também temos análises clínicas, rastreio da diabetes, e também vamos fazer o rastreio da malária. Nós vamos atender acima de 1000 utentes e estão envolvidos mais de 100 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstica terapêutica. Já a administradora municipal da Samba afirmou que o objetivo do evento é levar saúde a custo zero a toda a comunidade. A ideia é criarmos mais saúde, incluindo o desporto, para que toda a gente tenha aqui a capacidade e a oportunidade de fazerem consulta a custo zero. Trazemos aqui o rastreio contra o cancro da mama, também trazemos aqui a diabetes, o paludismo, vários fatores para que nós tenhamos maior saúde. O distrito da Samba, em Luanda, tem cerca de 54.000 habitantes e é um dos maiores distritos urbanos da capital angolana. O Centro de Acolhimento El Beltel, situado no Zango 2, beneficiou neste sábado de bens diversos doados pela Direção-Geral da Feira da Liberdade do Golfo 2, em parceria com a Associação Solidária, na senda do Plano de Responsabilidade Social. Trata-se de uma iniciativa inserida no âmbito do Mês da Paz que, segundo a responsável da feira, a ação solidária servirá para reduzir algumas dificuldades do Centro El Beltel. Trouxemos 4 sacos de arroz, 2 de fuba de milho, um bidão de óleo,
de bolachas, 6 sacos de batata e certas coisas diversas, a lixívia e o homo. O nosso conteúdo é de dar continuidade enquanto Deus nos der um bocado e compartilhar com estas famílias carentes. No centro, encontramos a pequena Maria Madalena, de apenas 15 anos, que está no local há 9 anos. Para ela, o lar devolveu a sua alegria. Quando eu tinha 2 anos, a minha mãe morreu e a minha irmã foi me buscar para morar com ela. Então ela prometeu aos meus irmãos que podia me meter na escola, podia me formar. Então meus irmãos aceitaram. E então ela me levou. E eu aceitei também. Depois ela começou a me maltratar quando eu tinha 6 anos. E eu não estava mais gostando do que ela estava fazendo comigo. Eu disse, quero ir embora. Ela pegou e me falou, se queres ir embora, vamos. Me levou até a estrada, me deixou lá. E uma tia veio me tirar de lá. Me levou até a ação social e a ação social me trouxe aqui no centro. Me sinto muito feliz que continuam a nos ajudar, que não desistam. Para a chefe de secção da Família e Igualdade de Gênero, os casos de abandono de criança têm sido recorrentes na localidade. No município de Calombo temos recebido muitas crianças desamparadas. Normalmente quando recebemos casos do gênero, nós recebemos uma ligação SOS de um denunciante. Nós, de seguida, vamos até ao local onde se encontra a criança abandonada e, desta parte, fizemos o devido acompanhamento. É uma iniciativa de louvar. Com tudo isso, quem sai ganha o nosso município em forma de ajudar as crianças mais carenciadas. A administração municipal do Calombo agradece. O diretor do centro agradeceu o gesto e afirmou que a ajuda veio em boa hora, já que a instituição vive de solidariedade de instituições públicas, privadas e de pessoas singulares. Como um lar que tem 120 crianças vivendo cá e tem as 3 refeições por dia, então as nossas dificuldades são espelhadas, dentre elas alimentação, material didático e vestuário. Estamos a viver a nossa Páscoa a nível interno. Essa ajuda que de certa forma veio minimizar as nossas situações no que toca à alimentação. O bispo da Igreja Metodista Unida em Angola, Gaspar João Domingos, defendeu a necessidade das autoridades e da sociedade civil em geral optarem pela promoção da justiça social e preservação da paz como garante do desenvolvimento. Gaspar João Domingos fez esses pronunciamentos no final da primeira conferência universitária sobre os benefícios da paz e o contributo da juventude no desenvolvimento de Angola. Os objetivos da paz e o contributo da juventude no desenvolvimento de Angola, de acordo com o bispo da Igreja Metodista Unida, Gaspar João Domingos, deve ser encarado numa perspectiva de justiça social, onde todos são chamados a contribuir para uma sociedade cada vez mais igualitária. Precisamos entender que não devemos pactuar com as injustiças. Devemos entender que todos, homens e mulheres, são iguais perante Deus. E sobre essa perspectiva, nós estamos em condições de criar uma sociedade mais igualitária, menos violenta, menos egoísta, onde se queira pensar simplesmente de forma individual. O líder máximo da Igreja Metodista Unida em Angola, que falava no final da primeira conferência universitária sobre os benefícios da paz e o contributo da juventude no desenvolvimento de Angola, sinalizou que para o alcance da verdadeira paz e do desenvolvimento do país, Deus deve ser o centro do homem. Quando nós nos aceitarmos, quando nós nos reconciliarmos, nós estamos em condições de olhar para uma paz, para um desenvolvimento. Mas se nós continuamos a nos degladiar, a nos apontar os dedos, nós teremos dificuldade de falar de paz. E a juventude não tem que, obrigatoriamente, pegar em fórmulas para realizarem os seus trabalhos. Se o objetivo é paz, então eles sabem aonde devem buscar os elementos que vão levar a uma paz real e verdadeira.
E o presidente da Associação Académica da Universidade Metodista de Angola, Nestos Varandas, considerou importante que os jovens sejam comprometidos com os objetivos decisórios do país. O nosso país hoje é composto por maioritariamente pelos jovens, que de certa forma são aqueles chamados a participar dos pontos de decisão do nosso país. E, sobretudo, são os jovens que devem pensar que a paz é um fator importante para a nossa comunidade. Viemos de um tempo de guerra e hoje a nossa mentalidade deve ser pensar para o futuro, pensar avante, em como nós vamos trabalhar para construir o nosso país futuramente. A primeira conferência universitária sobre os benefícios da paz e o contributo da juventude no desenvolvimento do país reuniu em um dos auditórios da Universidade Metodista de Angola estudantes, especialistas em psicologia e entidade religiosa. Cerca de 500 jovens oriundos de diversos municípios das províncias de Luanda e de Icolibengo beneficiaram de ferramentas para a concretização de sonhos no quadro da iniciativa denominada Roda dos Sonhadores. O projeto tem como objetivo direcionar jovens para ações construtivas. O anfiteatro do Centro Cultural do Zango foi pequeno para albergar os cerca de 500 jovens ávidos em aprender mais sobre os caminhos para a concretização dos seus sonhos. Para os participantes, a Roda dos Sonhadores veio para ajudar os jovens a entender o processo para atingir os objetivos de vida sem quebrar etapas. Os palestrantes passaram as suas experiências de vida e com elas aprendi que devemos obedecer aos processos, que muitas das coisas que nós ainda não vimos a se cumprir até hoje é porque ainda não chegou o tempo certo ou que ainda não é o propósito de Deus que se cumpra nesse momento. Deu para aprender muita coisa de positiva e os sonhos que trouxe de casa, obviamente depois de receber experiência boas dos palestrantes, vou lutar ao máximo, tirar da mente para a execução. Tem muito significado estar aqui, né? É mais motivar os jovens a sonhar, a ir atrás dos seus sonhos. Eu aprendi pelo menos sair na minha zona de conforto. Porque eu não saio mesmo de jeito nenhum na casa da mãe, muitos mimos, então não tem como eu procurar agora. Aqui aprendi a sair na minha zona de conforto. Do que eu aprendi aqui é algo que eu nunca aprendi, né? Então valeu a pena estar aqui e eu vou à luta dos meus sonhos também. A cantora gospel Mana Katila, uma das convidadas ao evento, salientou que os jovens precisam deixar de lado o imediatismo e focarem os seus sonhos com os propósitos de Deus. Ultimamente os jovens, penso que 60% da população juvenil ainda é meio que confuso no que concerne aos seus objetivos, o que quer realmente. Hoje por hoje, os jovens tendem a se fascinar com o que o outro fez e deu certo. Não prezam-se, não firmam naquilo que Deus lhes deu, naquilo que é o chamado deles. Muitos têm problema de descobrirem qual é o seu próprio chamado, porque querem o imediatismo. Viu o outro, deu certo, vou fazer salão de cabelo. Vou fazer não sei o que, vou fazer. Deu certo para outro, pode não dar certo para você. E eu acho que falta foco e determinação na direção com que se quer alcançar. Certamente todo mundo vai conseguir atingir os seus objetivos. E o empresário e mentor do projeto Roda dos Sonhadores, Rosário Tomás Muhongo, destacou os grandes objetivos da realização do evento. Um dos maiores objetivos deste projeto é ajudar os jovens a saírem da sua zona de conforto para a zona de confronto. É eles apresentar os códigos essenciais para a realização do seu próprio sonho. Este é um projeto que visa transformar os jovens. O jovem transformado é um jovem que está em um ótimo caminho, que não se põe no mundo da delinquência, da prostituição. Portanto, esse é um projeto que visa transformar o homem, né, para um melhor caminho. Portanto, é um projeto que vai dar sequência, porque é um processo lapidar o homem, apresentar o homem a um caminho ideal. Luanda será a próxima província a receber a segunda edição do projeto Roda dos Sonhadores. E mais aplauso! Serviço de Migração e Estrangeiros, 49 anos, celebrações em destaque.
Luanda acolhe, a partir de amanhã até ao dia 25 do mês em curso, a 15ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da região dos Grandes Lagos, evento que deverá contar com a participação de mais de 80 delegados. Consta na agenda da 15ª Assembleia Plenária das reuniões conexas, tais como as reuniões das comissões permanentes, designadamente da Comissão de Finanças e Mobilização de Recursos, da Comissão de Assuntos Humanitários e Sociais, da Comissão de Paz e Segurança e do Comitê de Gênero, Crianças e Pessoas Vulneráveis. O ponto central da 15ª Sessão Ordinária da Assembleia Plenária e reuniões conexas do Fórum Parlamentar da CIRGIL é o debate geral sobre o tema Liderança Inclusiva na região dos Grandes Lagos, marcado para o dia 24. Com a realização do debate, os delegados pretendem produzir deliberações e recomendações a respeito do referido tema. O porta-voz da 15ª Assembleia Plenária e reuniões conexas, o deputado Pedro Sebastião refere que o certame vai uma vez mais olhar para os principais desafios da região. Os desafios que temos são grandes, nomeadamente o problema da instabilidade que temos na região, sobretudo na República Democrática do Congo, no leste, no Sudão e até mesmo aquilo que vamos experimentando no Sudão do Sul e na República Centro-Africana. Portanto, a paz é um fator fundamental para o desenvolvimento. Daí que se possa dispensar a atenção devida para que possamos atacar esses focos no sentido de devolvermos a paz às populações dessas regiões. Questionado sobre a situação de paz e segurança na CIRGIL, o secretário-geral interino do Fórum Parlamentar da região, Roland Tembo, admitiu que persistem preocupações em países como a República Democrática do Congo. Neste preciso momento, a região dos Grandes Lagos, se compararmos com todos os países, é estável, mas temos desafios de segurança humanitária nos 4 países, sobretudo na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo, na República do Sudão do Sul e no Sudão. Portanto, estas são as questões que a Comissão de Paz e Segurança está a analisar e vai fazer algumas recomendações. O deputado Pedro Sebastião garante que estão criadas as condições para o arranque do fórum, que vai contar com ausências do Sudão e do Sudão do Sul. A saber, o Sudão, por razões subejamente conhecidas, não tem parlamento neste momento, e o Sudão do Sul, que está a experimentar também algumas dificuldades nesse sentido e, portanto, justificou a sua não vinda a Angola por essas razões. De resto, estão todas as condições criadas para que a nossa organização possa realizar a sessão plenária do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional dos Grandes Lagos com o êxito que todos nós esperamos que seja efetivamente atingido. Recorde-se que nesta sessão, Angola vai assumir a presidência rotativa do Fórum Parlamentar da CIRGIL, atualmente exercida pelo Parlamento da Zâmbia, representado pela deputada Nelly Muti. Luanda será igualmente palco da eleição do novo secretário-geral da Organização Interparlamentar, função até a data interinamente desempenhada por Roland Tembo, da Zâmbia. A organização reúne parlamentos nacionais dos 12 Estados-membros da CIRGIL, nomeadamente Angola, Burundi, Congo, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Quênia, Ruanda, Sudão, Sudão do Sul, Uganda, Tanzânia e a Zâmbia. Mais 3.000 jovens concluíram o segundo curso básico de migração, promovido pelo Serviço de Migração e Estrangeiros. O ato de encerramento coincidiu com a celebração dos 49 anos deste órgão, assinalados neste sábado. Marcha, cânticos. São alguns dos cenários que descrevem a comemoração dos mais de 3.000 novos agentes do Serviço de Migração e Estrangeiro que encerraram neste sábado o ciclo de formação de segundo curso básico de migração. Colocando sempre em frente a responsabilidade que temos
na defesa da nossa integridade territorial, evitando, assim, práticas que comprometem o bom nome da instituição e, mais grave ainda, ponham em causa a segurança dos nossos cidadãos e propiciem a ameaça à soberania nacional e o descrédito das instituições do Estado. Aos novos agentes, Homem felicitou a resiliência e a capacidade de superação mantidas ao longo da formação. Aos instruendos que conseguiram superar esta etapa, felicitamos pela resiliência, capacidade de superação e, acima de tudo, compromisso com os valores que nos definem. Que essa força vos acompanhe em cada passo da vossa missão. Foram cerca de 1.566 do género masculino e 1.564 agentes do género femininos apurados que puderam aprender questões voltadas às línguas, legislação migratória, lealdade, comprometimento, entre outros pontos. Entre estes está Luísa Gomes e Lázaro Simão, que disseram ter sido um momento de muito aprendizado, apesar das dificuldades enfrentadas. Foi muito difícil, mas deu para conseguir. Não é um emprego, isso é um sonho que hoje se tornou uma realidade para mim. E agradeço aos meus pais por tudo que eles fizeram durante esse todo o processo. E a Deus principalmente. Estou muito feliz, não tenho palavras. Foi o melhor período que eu vivi na minha vida. Foi um período de muito aprendizado, de muita luta, de muito suor, de muita resiliência. Ter garra e bravura é o que a jovem Doriana prometeu mostrar no exercício das suas funções. Muita coisa, e vai ser muita coisa boa, porque estamos aqui para defender a pátria com rigor e bravura. A celebração do 49º aniversário do Serviço de Migração e Estrangeiro, que culminou com o encerramento do 2º curso básico de migração, serviu igualmente para refletir os caminhos que se tem pela frente, o fim da emissão de passaporte em papel para o digital, transparência no tratamento dos processos migratórios, entre outros. A Associação dos Ex-Estudantes Angolanos em Cuba celebra mais um aniversário. O Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto foi o local escolhido para as conversas dos camaneiros num encontro geracional que serviu para abordar o contributo dos camaneiros no âmbito dos 50 anos da independência nacional, com os olhos postos no desenvolvimento do país. Aconteceu neste sábado em Luanda o encontro geracional que marca os 17 anos de existência da Associação dos Ex-Estudantes Angolanos em Cuba, os Caimaneiros. Durante o encontro, os ex-estudantes cubanos abordaram várias temáticas sem pôr de parte os 50 anos da independência nacional. 17º aniversário da fundação formal, porque a associação já se chama há mais tempo. E este ano, a ação científica em Cuba, também adquirimos valores éticos e morais que tornaram os homens e mulheres que somos hoje na sociedade angolana. O embaixador de Cuba em Angola conta como tudo começou e agradece o apoio dos ex-estudantes angolanos nos momentos difíceis que a Cuba enfrentou. Tudo começou na altura do ano 1977, quando os líderes Fidel Castro Ruz, de Cuba, e o Dr. Antônio Agostinho Neto, naquela altura o presidente da República Popular de Angola, acordaram de criar este novo projeto para que os estudantes angolanos foram para Cuba a estudar. E desde naquela altura, desde aquele momento, miles de estudantes angolanos se formaram em Cuba e criaram esta ligação de familiaridade e esta mistura entre os dois povos que contribui, desde meu ponto de vista, à irmandade que existe entre os povos de Cuba e Angola. Nós agradecemos à associação por sua solidariedade, por seu apoio ao povo cubano, sua permanente condena ao bloqueio
do governo dos Estados Unidos contra Cuba, que ha sido uma luta permanente da associação, e tudo é apoio e solidariedade que hemos recebido também do povo angolano através da associação. José Domingos, formado em Cuba em educação especial, diz que, na sua visão, seria uma mais-valia se o governo angolano fizesse uma réplica dos modelos de escolas de Cuba. Se o nosso governo pudesse fazer uma réplica no país daquele modelo de escola SBEC 40, as SBECs que tinha a Ilha da Juventude, eu penso que seria bastante útil na medida em que o país é grande, há espaços suficientes para colocarmos esse tipo de modelos e nos ajudaria bastante até a retirar o elevado número de crianças que há na rua. Tinham 3 blocos, um era para a docência, do meio era o refeitório e o outro era dormitórios. Portanto, o edifício dos dormitórios tinha capacidade para 8 dormitórios. E cada dormitório tinha capacidade para 80 estudantes, razão pela qual cada uma daquelas escolas absorvia 600 estudantes cada vez. Os angolanos especializaram-se em diversos cursos da vida social, econômica e política e principalmente no ramo da saúde em diferentes anos, mas todos compartilham uma mesma história, terem sido ex-estudantes de Cuba. Valeu a pena e valerá sempre ter estado em Cuba porque aprendemos muito. Até hoje vou estar sempre grato por Cuba, por ter formado esse número de quadros e que na qual eu fiz parte, e também ao Estado angolano que apostou nos jovens como nós. Proveitosa e permitiu com que nós, todos aqueles que nos empenhamos, tivéssemos um aproveitamento excelente e, consequentemente, graças a Deus, hoje estamos na sua maioria em zonas de destaque. Então, para dizer que o que mais marcou foi mesmo a forma como os docentes entregavam-se para transmitir toda a sabedoria e fazer com que nós também, no futuro, fôssemos capazes de transmitir isso para outras gerações. A Associação dos Ex-Estudantes Angolanos em Cuba, os Caimaneiros, celebram 17 anos de existência. A rotina intensa do dia-a-dia tem feito com que muitas famílias percam o hábito das reuniões e das também chamadas sentadas familiares, momentos tradicionais de partilha de experiências e transmissão de valores para as novas gerações. Sobretudo, e também sobre este assunto, a nossa equipa conversou hoje com alguns populares em Luanda. Na cultura angolana, o almoço de família é uma ocasião para valorizar a transmissão de valores morais e éticos por via oral. Com a intensa rotina do dia-a-dia, muitas famílias estão perdendo o hábito de se reunir na hora das refeições. Dona Eugênia conta que, no passado, essa tradição ocorria de forma natural, mas atualmente essa dinâmica da família mudou. O almoço de família em casa naquele tempo era mesmo semanalmente, com base nas condições. As crianças ainda eram pequeninas, mas chegou um dado momento em que cada dia que passa a idade aumenta, os problemas também surgem. Surgiram problemas de maneiras que agora o almoço já familiar, isso já não se faz sentir. Aquilo faz muita falta, mas atender mesmo a situação da vida, que cada um está no seu lugar, mas a falta isso faz. Em conversa com a nossa equipa, alguns munícipes falam da importância de manter viva as sentadas familiares. É entre família que acabamos por nos conhecer, mas não só conhecer porque este é primo, aquele é primo, conhecer os hábitos e costumes. Nessas efemérides estamos sempre juntos. Hoje em dia é muito corre, mas acabamos sempre por saber a importância da união familiar, o respeito pelo mais velho, pelo tio, pelo primo mais velho. Essas coisas é aí na família onde se transmite certos valores. Quando não nos conhecemos, na rua nos encontramos, aquela hora menos esperamos uma sentada, porque a fulana e o fulano
Afinal, são famílias. Por quê? Porque nunca reuniram para poderem conhecerem-se. Para evitar essas situações, momentos essas reuniões são importantes. Dividir a mesa com quem se ama nutre não só o corpo, mas também o nosso bem-estar. Esta afirmação vem de uma pesquisa da Universidade de Minnesota que trouxe novas descobertas sobre a ligação entre refeições partilhadas e a felicidade. A estudante Jacinta Jorge conta que sempre que pode, reúne-se com os primos para a troca de experiências, fortalecer os laços e criar boas memórias. A maioria dos meus familiares encontram-se no exterior do país, então os que encontram-se cá em Angola, nos juntamos quando conseguimos e ainda mais nós como os primos. Quando nós estamos juntos, a união é mais forte, até porque a união faz a força. Agora, quando estamos separados, não há desenvolvimento familiar. A partilha de refeições promove momentos de diálogo, apreciação do sabor dos alimentos, além de serem valiosas oportunidades para aproveitar a convivência no lar. Nós estamos a informar, continue ligado ao Girassol Jornal. As notícias voltam depois deste pequeno intervalo. É um até já, não saia daí. Seja bem-vindo de volta. Boa noite, renovado. Vladimir Putin declarou uma trégua de Páscoa no conflito com a Ucrânia. O assunto marca o compacto internacional deste sábado. Acompanhe. A imprensa russa noticiou neste sábado que o presidente Vladimir Putin declarou uma trégua de Páscoa no conflito com a Ucrânia. O Kremlin disse esperar que a Ucrânia siga o seu exemplo. A Rússia deve cessar as hostilidades de hoje. A partir das 18 horas, à meia-noite de domingo de Páscoa, dia 20 de abril, não há indicação se a trégua de Páscoa de Putin, com duração prevista de 30 horas, levaria a uma negociação para um período de paz mais longo. Além do anúncio de trégua de Páscoa, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter realizado uma troca de 246 prisioneiros de guerra. O motim, registado na sexta-feira à noite numa prisão do Chad, provocou pelo menos 11 mortos, entre eles 4 militares, presumindo as autoridades que mais de 100 detidos conseguiram escapar. O violento motim ocorreu na prisão de Mongo, capital da província de Guera, no centro-sul do Chad. E segundo as primeiras informações divulgadas pela imprensa local, vários prisioneiros conseguiram fugir e apoderar-se de armas, o que levou a uma rápida escalada do incidente, que obrigou as forças de defesa e segurança chadianas a intervir. O confronto também provocou vários feridos, entre os quais o delegado-geral do governo, que foi baleado e, devido ao seu estado grave, foi transportado com urgência para Djamena, capital do país, para receber cuidados médicos especializados. Os estados do leste da Austrália foram atingidos por ondas perigosas. 2 pessoas estão ainda desaparecidas. 5 pessoas morreram afogadas depois de ondas gigantes terem atingido a costa australiana no início deste fim de semana de Páscoa. Há ainda 2 pessoas desaparecidas nas costas dos estados de Nova Gales do Sul e Vitória. Este sábado, o corpo de um homem foi encontrado na água em Nova Gales do Sul, um dia depois de um pescador de 58 anos e 2 outros homens terem sido encontrados mortos em incidentes separados no mesmo estado. As autoridades estão à procura também de um homem que foi arrastado para a água perto de Sydney. Agora a página desportiva. O Petro de Luanda foi até ao estádio 22 de junho vencer o Interclube por 2-1 em jogo a contar para a jornada 25 do Girabola. A ser usados do lado esquerdo, o defesa Quinito não aguentava os movimentos de Buba e de tanto cair chegou mesmo a ver o cartão amarelo. A partida estava bem aguerrida e só faltava mexer o placar, mas a primeira parte terminou nula para os dois lados. Depois de muita insistência, o placar mexeu na segunda parte a favor da equipa da casa. Betinho fez o gosto ao pé. Depois do golo, a equipa dos polícias não dormiu e continuava a apertar no ataque. E o combinado tricolor, sabendo que o Ilhete empatou nesta jornada, começou a pressionar. No segmento de uma bola parada, Aparício apareceu e encheu o pé para fazer o empate. Não tardou. Um lance polêmico aconteceu que deu livre indireto.
fez o Petro fazer a remontada. Julinho mexeu as redes e fez dançar a claque tricolor. Estava feito 2-1, que foi o resultado final. Roque Sapiri, treinador do Interclube, apenas queixou-se dos erros cometidos. Fizemos primeiro, tentamos controlar o jogo e acredito que até então conseguimos ter o jogo sob o nosso controle, mas muita imaturidade, precisava-se de uma liderança dentro de campo. Andamos a perder muitos lances desnecessariamente, muita precipitação na reposição de bola, muitos passos sobre o interior do terreno e o Petro aproveitou bem. Tem jogadores com uma grande experiência, com um andamento muito grande. Os nossos jogadores não conseguiram suportar mesmo as provocações do jogador do Petro, que é natural no jogo, que é natural isto aconteça. Não conseguimos conter um pouquinho os nervos e pronto, sofremos aquele segundo golo que deveríamos ter feito melhor, mesmo em termos defensivos. Não comportamos bem, saímos tardiamente, mas os jogadores lutaram até o final, lutamos. Acredito que temos feito um bom jogo, como tem sido sempre. Era importante ganharmos, era bom, mas não conseguimos. Já Joaquim Valinho, no lado do Petro de Luanda, que é treinador adjunto, gostou da vitória e do posicionamento da sua equipa, mostrando que não estão preocupados com terceiros. Jogar aqui com o Interclube é sempre muito complicado, uma equipa bastante bem preparada. Nós entramos muito fortes no jogo, logo no início do jogo, nos primeiros 12 minutos conseguimos ter 4, 5 situações de bolas paradas e de jogadas no último terço, mas não conseguimos marcar. E o jogo foi ficando aberto. À medida que fica aberto pode cair para qualquer lado. Nós fazemos o nosso campeonato. Desde o início começámos a época a olhar para cima, nós olhamos para o primeiro lugar, sabemos que o nosso objetivo é chegar ao final do campeonato em primeiro lugar. Obviamente que encaramos com muito respeito todas as equipas deste campeonato, encaramos com muito respeito o Inter, que era o nosso adversário neste jogo. A nossa preocupação não é o Iliete. Com esta vitória, o Petro lidera o Girabola com 58 pontos e o Interclube continua na 8ª posição com 35 pontos. O 1º de agosto e o Vila Clotilde vão discutir as passagens às meias finais do Unitel Basket neste domingo, depois dos militares terem empatado a série dos play-off ao vencerem o último encontro por 87-79. Os Santos do Maculusso apareceram em grande no pavilhão Fernando Sousa para empurrarem o Vila Clotilde às meias finais do Campeonato Nacional Sénior de Basquetebol. No entanto, foram os militares quem tinham a beca focada no jogo. O 1º de agosto, que havia escorregado no seu reduto, venceu o quarto inicial por 33-17. A Sexta-feira Santa parece ser uma data especial no calendário militar, pois tudo corria bem à turma de Lazare Adingono, que ganhou o segundo período por 22-14. Ao intervalo, a turma do Rio Seco já vencia por 24 pontos de diferença, 55-31 era o placar. O Vila Clotilde começou a acordar para o duelo no terceiro quarto, vencendo por 19-16. Porém, no fim do período, a vantagem ainda era militar, por 71-50. Os jovens do coach Miller só perceberam que com uma vitória estariam na outra fase, no derradeiro quarto, ao encaixarem 29 pontos contra os 16 dos militares. Entretanto, já era tarde demais para o Vila evitar a derrota por 8 pontos de diferença no marcador, 87-79. Esforçando a negra, o treinador da equipa derrotada, João Batista, sublinhou que a equipa abordou o encontro com excessiva vaidade, daí a queda com alguma dor. Entramos mal, acho que entramos de salto alto, como se diz na gíria. Mas depois, nos 2 últimos quartos, conseguimos mostrar o nosso basquete. Só nos resta para vencer o 1º de agosto, fez um excelente jogo aqui na nossa casa. Vamos continuar a trabalhar para domingo, irmos lá também buscar o que perdeu aqui hoje. Vai passar simplesmente por alongamentos, lances livres e lançamento e correções. Não podemos esticar muito porque temos pouco tempo mesmo, conforme tu disseste. Mas vamos continuar a trabalhar para domingo a malta estar lá, não podemos fazer o nosso trabalho. No lado do 1º de agosto, Lazare Adingono felicitou a sua rapaziada por ter cumprido o que foi orientado. Nós ainda não estamos a jogar ao nível que estávamos a jogar há um mês atrás, por exemplo. Então, temos que recuperar os atletas e continuar a acreditar no nosso trabalho, a acreditar nesses atletas, porque eles querem mostrar também que eles pertencem no campeonato e que pertence numa equipa grande, com tradição. Nós temos um monumento que é o professor Vitor Cunha,
eu gostaria de o parabenizar para mais um ano de vida para o nosso dinossauro, o nosso gigante, que tanto fez para nós treinadores, nem só em Angola, mas em África, não só total. Então, nós gratos por todos os feitos do professor Vitorino Cunha e esperamos que consigamos representá-lo da melhor forma que podemos. O poste do Vila Clotilde, Gilson Martins, terminou o jogo com um duplo-duplo, 15 pontos, 14 ressaltos e 4 assistências. No conjunto do Rio Seco, o também poste Jerônimo Luiz fez igualmente um duplo-duplo, 18 pontos, 13 ressaltos e uma assistência. O jogo decisivo para ambas equipas será disputado na Casa dos Militares neste domingo, a seguir a uma vitória de cada conjunto. O dia a dia dos pregadores da Palavra de Deus está em foco na reportagem da semana, que se estreou em formato novo nesta sexta-feira, com um quadro mais alargado e espaço para retratos e abordagens mais abrangentes e de realidades específicas. Hoje vamos rever o trabalho feito pelo Ernesto Jaime. Do ponto de vista organizacional, a igreja é composta por fiéis, pessoas que se reúnem para cultuar. Porém, a forma de atrair pessoas a Deus pode variar de religião para religião. Entretanto, a mais comum é a evangelização, segundo as Escrituras Sagradas em Marcos capítulo 16, versículo 15, que nos últimos tempos tem levado alguns fiéis a evangelizar em lugares públicos, o que antes não se via com frequência. O homem saiu da comunhão de Deus por causa da desobediência. E por causa disso surgiu o quê? Surgiu a doença, surgiu a morte. Na sua maioria são jovens, ainda com vigor, que abdicam de ofertas prazerosas do dia a dia e se instalam em lugares movimentados por pessoas com uma Bíblia na mão e outros meios pregam a mensagem que acreditam ser divina. Eu comecei a pregar no ano 2016, isso em junho. Em junho que a gente começou a pregar a palavra do Senhor. Começamos a pregar e aí foi o ponto de partida para a gente chegar onde a gente está. Eu prego na rua do ano 2006. 2006 é o ano que eu iniciei a pregar o Evangelho na cidade de Luanda. Tenho o meu irmão espiritual que vive no Belo Monte. E nós estamos nos bairros, estamos no Sambizanga, Paraíso. Quase em todos os bairros da cidade de Luanda nós estamos lá a pregar o Evangelho. Não tem a boa honra dentro da sua casa. A princípio houve a rejeição, como toda fase do ministério, houve a fase da rejeição, né? Em que alguns ainda diziam que é mera emoção, vai começar, depois vai parar. Mas as zombarias por partilhar a mensagem de Deus não vêm apenas de membros da família. Mercados, nos deparamos com aquelas pessoas que, enquanto estou a pregar, uns estão aí a debochar, não querendo prestar atenção na palavra do Senhor, assim como nos autocarros, onde vamos nos encontrar também com comediantes e tudo isso. Então, há uma questão de ter certeza e de ter convicção naquilo que estás a fazer, porque se a gente nos deixar levar no que as pessoas vão falar, vão pensar, então a gente vai sair fora do propósito que nos levou a pregar no local em que a gente então está pregando. Muitos têm me chamado de maluco, outros dizem que você bebeu. Outros também dizem mesmo que você é mentiroso. Muitas vezes com folhetos na mão, megafones, Bíblia, sem olhar para a distância a percorrer, os também mensageiros chegam a caminhar quilómetros e a sair de um município para outro, ou seja, não medem esforços. Olho pela distância, caminho mesmo a pé, até que eu chegar numa área onde encontro pessoa, prego e tenho aqueles folhetos que eu começo a distribuir nas pessoas. O livro de João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós levamos essa verdade às pessoas para que conheçam, porque a Bíblia
No livro de João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para os evangelizadores, partilhar a mensagem de Deus chega a ser uma necessidade maior que a fome ou sede que muitas vezes passam, pelo que curiosos, vendedeiras ou simpatizantes a quem evangelizam se solidarizam e oferecem alguma coisa para continuarem o trabalho. Procure buscar um Deus que tem ouvido e ele ouve. Ele quer ouvir as suas orações. O objetivo e a finalidade ao sair para o campo pregar para as igrejas não é voltar com bem monetário, não é voltar com valores, mas por conta do que a gente faz, muitas das vezes nos leva o pessoal, por conta da recepção da palavra, leva muitas das vezes o pessoal a gratificar com algum valor, com alguma coisa, mas essa não é a nossa finalidade. Recebemos alguma coisa, nem sempre, mas recebemos. É em pleno espaço público, como neste autocarro, que muitos evangelizadores escolhem para poder transmitir a mensagem que dizem ser de fé e de esperança. Mas também é neste cenário que muitos evangelizadores, e rodeado de pessoas com diferentes destinos, como escolas, bem como trabalho ou outros, que os evangelizadores, com uma Bíblia na mão ou outros meios, procuram alcançar almas. Na verdade, no autocarro encontramos todo tipo de pessoas com diferentes temperamentos, onde há alguns que vêm para causar tumulto, mas pela graça de Deus, Deus tem nos dado a graça de poder apaziguar a situação e Deus tem falado poderosamente. Tem sido uma experiência poderosa nesses 10 anos de pregar a palavra de Deus. Afinal, o que motiva estes jovens e senhores pregadores da palavra de Deus a estarem em condições não muito favoráveis a evangelizar, e que mensagem é que realmente transmitem? A minha real motivação é Cristo. Primeiro, por saber de onde Ele me tirou, onde eu estou. Segundo, por ter a certeza da salvação na fé em Cristo Jesus. Essa é a minha motivação, é a minha real motivação. Cristo Jesus. Quer dizer, a disposição, quem nos dá disposição é Deus. O Espírito Santo é que nos move. A mensagem principal do Evangelho sempre é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está acima de anjo, Jesus Cristo está acima dos profetas, Jesus está acima dos evangelistas. Então Jesus é o foco principal de todo o Evangelho. Quando Jesus fala e de pregar o Evangelho, a palavra Evangelho significa boa nova, boas notícias. E a grande notícia é Jesus Cristo, aquele que pagou pelos nossos pecados. As experiências de conversão não faltaram. Era uma mulher que estava totalmente embriagada, indecente, praticamente sem roupa, praticamente nua. E naquele exato momento eu estava a passar, mas senti da parte de Deus voltar e olhei para ela e disse: olha, Jesus te ama. Disse simplesmente essa palavra e depois de algum tempo, passaram-se mais de 15 dias, essa pessoa chegou para mim e disse: mano, lembras de mim? Eu não lembrava daquela pessoa. Ela depois me fez entender: olha, eu sou aquela pessoa que naquele dia chegaste para mim, Jesus te ama. E essa pessoa disse: olha, já várias pessoas disseram para mim que Jesus te ama, mas daquela vez que me falaste, eu senti um impacto diferente. Pode estar enganado quem pensa que estes evangelizadores são iletrados ou que não têm fonte de sustento. Trabalho. Sim, trabalho. Eu sou informático. Eu tenho feito alguns negócios, sim. Apanho às vezes qualquer coisa nos fardos de calçado, vou zungar, vender. E naquele bocado de dinheiro, às vezes tiro lá um bocado também para me se alimentar e ir também pregar um evangelho no outro sítio, apanhar táxi, autocarro. Zelosos, os pregadores ou evangelizadores seguem de rua em rua, hospitais, praças ou outros lugares públicos, levando a mensagem que acreditam ser de salvação. Amém! Eu quero deixar um conselho a vocês.
São as notícias na edição de sábado do Girassol Jornal. Seguimos para mais um curto intervalo. Não saia daí. Até já. Seja bem-vindo de volta. No âmbito dos 50 anos da independência nacional, o projeto Leitura ao Domicílio homenageou neste sábado o jornalista e escritor infanto-juvenil Kim Freitas. O tio Kim, como é carinhosamente tratado, é o 8º contemplado de uma lista de 50 escritores que devem ser homenageados. Autor de 3 obras literárias e um trabalho cultural com crianças há cerca de 35 anos, Tio Kim, como é carinhosamente conhecido, teve uma merecida homenagem vinda das crianças que fazem parte do projeto Leitura ao Domicílio. Eu gosto muito de ler o livro dele e adoro ler o livro dele, então quero ser autor. Eu me sinto bem, até porque o escritor Kim Freitas é um meu colega de trabalho e está sempre a contribuir com seus livros. Ele escreve histórias educativas, fala sobre a importância da prevenção de doenças constantes aqui em Angola, também aborda sobre os direitos das crianças que devem ser reivindicados e muitos outros temas. Que ele continue assim, que nunca pare de escrever, continue a escrever a contribuir com as suas histórias educativas, recreativas, culturais e que sempre tenha esse carinho que tem e saudações. A homenagem enquadra-se dentro do projeto 50 anos da independência, 50 escritores do projeto Leitura ao Domicílio. São da sua obra, não é que ele tem escrito obras para a literatura ou de literatura infanto-juvenil. E por razão dessas obras, então também foi uma das pessoas selecionadas para nossas homenagens, que é o programa de 50 anos, 50 homenageados, não é? Dentro já da festividade da independência do país. O homenageado da tarde falou um pouco sobre o livro A Mensagem do Kaluanda Pio Pio na prevenção da dor de dente. O livro que está a ser apresentado aqui hoje é o livro A Mensagem do Kaluanda Pio na prevenção da dor de dente. É um livro que orienta a criança a fazer uma escovagem correta, a comer alimentos saudáveis, a cuidar dos seus dentinhos, porque infelizmente em Angola temos cerca de 70% de crianças com problemas orais. E é nesta perspectiva que nós elaboramos o livro para levar a informação às crianças. O coordenador do projeto Leitura ao Domicílio falou do porquê dessas homenagens. Como bem sabe-se que temos uma biblioteca comunitária com fins filantrópicos em Viana, não é? Quilômetro 12. Então, esta biblioteca tem um número de crianças, ou melhor, um número mais de 50 crianças que frequentam a biblioteca, crianças estas que não tiveram ainda a oportunidade de estar no processo de ensino e aprendizagem. Então, essas crianças têm outros adultos que vão dar algum suporte, como aprender a escrever, ler e escrever, e outras ainda como desenhar. Aprendem a falar poesia. Só para ter uma noção, os meninos que estão a apresentar são resultados das leituras feitas nessa biblioteca. Então foi essa ideia de trazer essa camada infanto-juvenil para conhecer de perto os escritores da classe infanto-juvenil. A sensação é boa e gratificante. A homenagem vem do projeto Leitura ao Domicílio, que está a homenagear 50 escritores no âmbito dos 50 anos de independência, e para mim é gratificante ser homenageado em vida. O evento teve lugar na Casa da Cultura do Rangel, zona onde o jornalista e escritor Kim Freitas cresceu. A semana informativa foi marcada pela visita oficial a Angola do presidente do Togo, designado pela União Africana como novo mediador da situação de conflito no leste da República Democrática do Congo. Acompanhe no resumo a seguir este e outros assuntos que marcaram a semana em atualidade.
O petróleo Brent, que serve de referência para as exportações de Angola, abriu nesta segunda-feira a ser negociado a $65 por barril, após perdas semanais consecutivas. Os contratos futuros do Brent registraram uma subida de 1% se comparado à semana passada, quando fechou a cotação aos $63. Mas, ainda assim, longe dos $70 que serviram de referência para o Orçamento Geral do Estado angolano 2025. A província de Benguela tem um acumulado de mais de 1.500 casos de cólera, com um registro de 60 mortes desde janeiro de 2025 até a presente data. O litoral da província é tido como foco quanto ao surgimento de casos. Até hoje, a província de Benguela registrou 1.511 casos e, infelizmente, 61 óbitos registrados. Quais são os municípios onde existe maior risco das pessoas contraírem a doença? Nomeadamente o município da Baía Farta, em maior expressão, o município do Dombe Grande, o município do Egito Praia, Xongorói, Navegantes, Lubito, Benguela, Biópio e Ganda. Ou seja, estamos a falar que o surto está localizado fundamentalmente nas zonas pesqueiras, a nível da costa, e a nível dos rios, ali nas zonas bem ribeirinhas, onde temos estado a constatar casos de cólera. Uma cama para 2 a 3 crianças. É esta a realidade que está a deixar agastadas algumas mães que se encontram com os seus filhos internados. Cheguei esta manhã. O que nos trouxe aqui é febre e dor de cabeça. Cada cama tem sido 2 crianças. Malária, o outro está com desnutrição. Como é que está seu atendimento aqui? Razoável. Tem enfermeiras boas e também tem enfermeiras rancorosas. Dão muito berro nas mães. Temos camas de 2 crianças e com as mães são 4. Também temos camas que têm 3 crianças. Com a mãe são 5. Está mal. Também não temos cobertores. Os lençóis são poucos. Temos lençóis rasgados nas camas. Estamos mal. Também estamos falta de mosquiteiro. O secretário de Estado para a área hospitalar garante que a situação da partilha de camas será resolvida ainda esta semana. Na assistência pediátrica, temos um fluxo muito grande de pacientes, aproximadamente 300 pacientes por dia, e destes quase 40 estão a merecer internamento. O que temos que melhorar é a acomodação dos pacientes. Não é aconselhável termos 2 pacientes por cama, produto do que já sabemos, as doenças podem ser transmitidas de forma cruzada. Temos esses 2, 3 dias para ultrapassar isso. As mães solteiras são verdadeiras heroínas do cotidiano. Elas enfrentam desafios imensos, equilibrando responsabilidades financeiras, emocionais e familiares. As dificuldades são muitas que nós, mães solteiras, enfrentamos para poder dar o sustento aos nossos filhos e netos também. Não é mesmo fácil pagar propinas. Precisamos aqui na rua vender para poder sustentar a família. Sem alguém auxiliar é muito complicado mesmo. É muito sofrimento. Muito sofrimento. Uma mulher tem que batalhar para conseguir sustentar os filhos, escolas, as crianças que vêm na faculdade. É complicado para poder conseguir formar as crianças. Uma pessoa em casa para sustentar as crianças, só Deus é quem sabe. Ser mãe solteira é um desafio que exige também um esforço mental muito grande, porque nós vamos ter desafios a nível financeiros, desafios emocionais e psicológicos, desafios sociais e até desafios a nível do desenvolvimento dos próprios filhos que vão estar a cargo desta mãe solteira. Tudo isso acarreta um esforço mental muito grande que pode trazer um stress, e esse stress depois, a longo prazo, pode também evoluir para transtornos como a depressão ou a ansiedade. À sua chegada, o presidente do Togo foi recebido pelo presidente angolano e presidente da União Africana, João Lourenço, tendo os dois seguido depois para uma reunião à porta fechada. No encontro de aproximadamente 1 hora, os estadistas falaram sobre a situação prevalecente no leste da República Democrática do Congo. O presidente angolano, João Lourenço, anunciou em finais do mês passado a sua saída definitiva da mediação para se dedicar ao continente, sendo que assume agora a presidência da União Africana. O ministro das Relações Exteriores, Tete António, fez um balanço do encontro entre os 2 estadistas. Quem assume uma responsabilidade de género
tem como passagem obrigatória a cidade de Luanda para justamente falar com Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, não só como mediador até lá do processo, mas também como Presidente da União Africana. E, sobretudo, pelo facto de a decisão, portanto, submetida ao Estado-membro, diz claramente que o Presidente Faure Gnassingbé é designado para continuar os esforços, portanto, envidados pelo Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço na procura de solução no leste da RDC e na normalização das relações entre os dois Estados. Presidente da União Africana e da República de Angola, João Lourenço, recebeu nesta quarta-feira, no Palácio da Cidade Alta, o chefe de Estado togolês, Faure Gnassingbé, designado como novo mediador. Angolano e africano é a figura eleita para hoje. Confira o resumo biográfico com o jornalista Bravo da Silva. Vitorino Eugênio da Silva e Cunha nasceu a 18 de abril de 1945 em Mogofores, Portugal, tendo-se mudado para Angola aos 3 anos de idade. Vitorino Cunha, de 80 anos de idade, foi um excelente jogador e treinador de basquete. Em 1977, enquanto professor de Educação Física, foi contactado pelos oficiais da 9ª Brigada que treinavam futebol de salão na antiga Associação de Estudantes de Coimbra, posteriormente com o DEM, para organizar o handball, voleibol e treinar a equipa de basquetebol sénior masculina do 1º de agosto. O serviço da formação da bola ao cesto do Clube Central das Forças Armadas, Vitorino Cunha, ganhou 6 títulos nas temporadas 80-81, 84-85, 86-87, 87-88, 88-89 e 1989-90. O Dinossauro, pelo de agosto, venceu 3 taças de Angola nas épocas 1983-84, 85-86 e 89-1990. No comando da Seleção Nacional de Basquete, Vitorino Cunha ganhou 3 títulos africanos: Afrobasket de Luanda 1988, Afrobasket 1992 no Cairo, Egito, e Afrobasket 1993 em Nairobi, Quênia. O professor liderou a equipa nacional nos campeonatos mundiais em 1986 em Espanha, 1990 na Argentina e 1994 em Toronto, Canadá. Em 1992 orientou a seleção nos Jogos Olímpicos de Verão em Barcelona, Espanha, tendo defrontado na estreia o Dream Team dos Estados Unidos. Em junho de 87, foi campeão mundial de basquete militar nos Jogos da SKDA realizados em Luanda. Vitorino Cunha é considerado o maior promotor do basquete angolano após a independência nacional e o cérebro do todo sucesso alcançado pela modalidade em Angola. Também é lembrado por ter liderado Angola na célebre vitória histórica de 20 pontos sobre a Espanha, 83-63, nos Jogos Olímpicos de Barcelona 92. Desde 2009, por iniciativa do 1º de agosto, foi instituído em sua honra o torneio anual denominado Torneio de Basquetebol Professor Vitorino Cunha. O pavilhão do 1º de agosto, antigo CODEM, localizado na Maianga, em Luanda, foi rebatizado com o nome de Pavilhão Vitorino Cunha, em homenagem ao cientista do nosso basquete, a 1 de agosto de 2013, por ocasião do 36º aniversário do Clube Desportivo 1º de agosto. E assim estão contadas as notícias na edição de sábado do Girassol Jornal. Angola, boa noite, fique bem, até o nosso próximo encontro.